Oi, gente. Eu sou Roberto Malvese, o Gogó, e eu me sinto na obrigação de fazer alguns comentários sobre o encaminhamento da transposição do Rio de São Francisco nesse momento atual. Saiu a notícia ontem na UOL que o governo brasileiro vai entregar a administração da transposição do Rio São Francisco para a iniciativa privada, através de um PPP, uma parceria público-privada. Isso é significativo porque quando nós resistimos à transposição do Rio São Francisco, nós já tínhamos clara a ideia, até porque ela vinha do Banco Mundial, de que se deveria criar um mercado de águas no Nordeste brasileiro, inclusive como um experimento mundial. Ainda mais seria a criação de um dos maiores, se não o maior mercado de água já estabelecido no planeta. Então, com essa espécie de parceria público-privada, o Estado se retira da obra e entrega a obra nas mãos da iniciativa privada. E aí é um mercado absolutamente seguro de águas, né? Nós já prevíamos isso lá atrás. A captação no São Francisco, ela é perfeitamente mensurável quantos metros cúbicos são captados. Essas águas são direcionadas pelos canais, chegam nos estados receptores e cada estado vai pagar pela água que compra dessa empresa que passa a administrar então os canais da transposição. E na nossa previsão, olhando essa lógica daquilo que nós na Pastoral da Terra chamamos de hidronegócio, também em pouco tempo os estados vão privatizar as empresas que recebem essa água e essas empresas vão comercializar essas águas no Pernambuco, na Paraíba, no Rio Grande do Norte e no Ceará. Bom, isso é então um pouco a consumação, o chegar no ápice daquilo que o projeto era desde o início. A transposição, então, em pouco tempo, ela estará nas mãos privadas. E quem vai pagar por essa água? Será realmente o Estado que vai colocar dinheiro? Os estados receptores? Já desde o começo se fala no tal do subsídio cruzado, que é um subsídio perverso, porque como a água para a agricultura e para a indústria é muito cara, quem vai pagar essa água é a população que recebe a água para o uso doméstico, né? As contas de água serão muito caras. Alguém ontem na Paraíba dizia que o caro é não ter água. Claro, você não ter água é muito pior. Mas, se a água for mercantilizada, como está sendo, como qualquer produto, o mercado de água funciona como qualquer mercado. Assim como o mercado da saúde. Se você tem dinheiro para pagar plano, você usufrui. Se você não tem, você está fora. Assim como o mercado da educação. Se você tiver dinheiro para pagar uma escola privada, você paga. Se você não tiver, você está fora. Assim como o mercado dos alimentos. Você pode ter um supermercado, um atacadão cheio de alimentos. Mas se você não tiver dinheiro para entrar naquela fila e pagar aqueles alimentos, você está fora do mercado de alimentos e você passa fome. Qualquer mercado estabelecido, combustível, energia, qualquer um deles da arte, né? Se você tiver recursos, você acessa. Se você não tiver recursos, você está fora. Vai ter alguma tarifa social? Não sabemos, mas se tiver, é aquela questão, é aquele litro de água ali para aquela casa tal, só para manter aquela família em pé, né? Mas o objetivo fundamental de você criar um mercado de água e você abastecer a agricultura irrigada e abastecer a indústria, isso é o objetivo fundamental do projeto desde o começo, né? E assim ele vai cumprindo o seu objetivo. O capital tem tempo, tem time, ele sabe esperar o momento adequado para ir tomando as posições. Acontece que essa iniciativa agora do governo atual,
ela é baseada numa iniciativa do governo anterior, do governo Bolsonaro. Foi o Bolsonaro que propôs essa privatização, essa parceria público-privada dos canais da transposição, né? E o governo atual, então, assume aquela iniciativa do governo anterior e vai implementar esse tipo de gestão dessas águas. Bom, qual que foi uma espécie de acordo que nós, dos movimentos sociais, fizemos com o governo Lula lá atrás, quando nós resistimos à transposição? Eu fui muitas vezes nessa reunião em que a gente tentava fazer a negociação. Nossa proposta era você fazer pequenas e médias adutoras para alcançar os municípios, era fazer a captação de água de chuva para beber, para produzir, né? Investir aquele dinheiro todo da grande obra, né? Em obras pequenas e médias, mas que chegassem na população, chegassem nos municípios, chegassem nas cidades, sobretudo na chamada população difusa, essa que vive pelo semiárido afora, em lugares muito distantes, muitas vezes, e muito isolados. E uma vez então, o pessoal do governo disse, nós vamos fazer a transposição, mas nós vamos investir nisso que vocês estão reivindicando, né? E de fato, então, veio um investimento de escala na captação de água de chuva das cisternas para beber, para produzir. Quando veio o Temer e veio o Bolsonaro, isso tudo foi cancelado. Isso foi retomado agora, né, os investimentos nessas obras. E se você for ver realmente, quando você chega no interior, na população dispersa pelo meio rural, o que foi que mudou mesmo a qualidade de vida deles, eles vão te dizer, foi essa cisterna de beber, foi essa cisterna de produzir, foi esse canteiro produtivo, foi essa obra de agroecologia, né? E outras políticas que o governo desenvolveu aqui no nosso meio, como energia, internet, telefonia, posto de saúde da família, melhoria nas estradas, né? Melhoria nos transportes, além das políticas sociais, né? Como o Bolsa Família e aquisição dos alimentos dos pequenos agricultores, né? Então, todas essas políticas ajudaram a mudar o sertão. O sertão mudou muito. Aquele sertão do Luiz Gonzaga, da seca, da fome, da sede, da miséria, e que também está em Graciliano Ramos, está em João Cabral de Melo Neto, Raquel de Queiroz, aquele sertão como fenômeno social não existe mais, né? A situação mudou muito e mudou para melhor. Então o governo fez esse investimento e fez também uma parte das pequenas e médias adutoras que teriam que ser feitas para abastecer os municípios. Então, quando nós muitas vezes questionamos lá a mega obra da transposição, no governo da Dilma, a Dilma dizia assim, mas a gente vai fazer as adutoras de distribuição. E o custo dessas adutoras de distribuição é o dobro do custo dos canais principais que levam água para essas regiões. Então vamos dizer assim, como diz João Suassuna, que é da Fundação Joaquim Nabuco, o João costuma fazer essa observação, a transposição não é um elefante branco no semiárido brasileiro, né? Ela tem alguma utilidade, né? Mas vai depender muito de como isso vai ser gerido, né? E esse objetivo de privatizar já estava colocado. E outra questão, até agora, os canais foram feitos para transportar cerca de 127 metros cúbicos de água por segundo, que eles seriam utilizados quando São Francisco tivesse com muita água, né? E permanentemente eles fariam aí uma transposição em média de 60 metros cúbicos por segundo, e nos momentos mais baixos de 27, 26, 27 metros cúbicos por segundo. Até hoje, esses canais só levaram a média de 26 metros cúbicos por segundo. Então a impressão que passa é que você fez uma metralhadora, um canhão, um míssil, né, para você matar um pernilongo, matar uma muriçoca, né? Isso poderia ter sido substituído por essas obras pequenas e médias que a gente propunha, que eram muito mais adequadas, né? Bom, nesse paradoxo, nessas contradições todas do processo como um todo,
tem muitos avanços no semiárido brasileiro, nós não temos dúvida nenhuma a respeito disso, e tem essas contradições, né? E os rumos que as coisas vão tomando. E aí, então, nós propunhamos a revitalização do São Francisco. A gente sempre dizia, o governo vai fazer essa transposição e não vai fazer essa revitalização. E, de fato, se você for procurar a revitalização do São Francisco, você não acha. Aonde é que ela está? Na época, o Ciro era ministro, Ciro Gomes, e ele puxou, em forma de revitalização do São Francisco, a questão do saneamento básico no Vale do São Francisco e a exigência que nós tínhamos, o movimento tinha naquela época, de abastecer as comunidades que estão às margens do Rio São Francisco e não tem água. Então, foi aceito isso, fazer pequenas e médias alturas numa distância de 10 quilômetros de cada margem do Rio São Francisco, aonde tiver ao longo dos 2.800 quilômetros do São Francisco, né? E depois isso passou até para 15 quilômetros, abastecer comunidades que estivessem a 15 quilômetros do Rio São Francisco. E também obras de saneamento básico nos municípios. Isso foi começado lá no governo do Lula, acho que da Dilma e tal. Claro, quando veio Temer e Bolsonaro, isso foi paralisado. Mas veja uma situação que nós estamos. No município de Casanova, aqui no submédio São Francisco, perto de Juazeiro da Bahia, você tem 3 adutoras que estão com 95% das obras feitas. E elas não são concluídas. Hoje eu estou falando de Remanso, na Bahia. Aqui tem 3 adutoras, 95% feitas, mas não são concluídas. Por detrás são 28 comunidades, 7.000 pessoas que poderiam se beneficiar dessas adutoras. Pilão Arcado, 11 serviços de águas não concluídos. E além o saneamento básico de Remanso e o saneamento básico de Centro-Sé, que é na outra margem do São Francisco, aqui em frente a Remanso, na outra lado do Lago de Sobradinho hoje em dia, o serviço de saneamento por baixo da terra foi feito e não foi conectado, e não foi concluído. E quando a gente procura aqui com o pessoal do governo, quando a gente procura com o pessoal da Codevasf, que é o responsável, eles dizem, não, isso é um custo barato, é um custo de 7, 8 milhões de reais, e tal, e somado lá, daria um pouco mais, a gente concluiria todas essas obras. E a gente pergunta, então por que não conclui? Aí eles dizem, não, é porque o orçamento disso está, se eu não me engano, na Eletrobras. Então você tem agora a proposta do governo federal de colocar nessa empresa que vai gerenciar os canais mais de 2 bilhões de reais. Isso que é 2 bilhões e 600 reais para ela se preparar com dinheiro público para fazer a gestão da água que ela vai ganhar dinheiro. Mas você não tem 8 milhões de reais para concluir essas obras de saneamento básico e de abastecimento de água para as comunidades. Fora isso, tudo que precisaria ser feito de revitalização do São Francisco. Porque o São Francisco já perdeu, segundo dados recentes, mais de 40% do seu espelho de água e até do seu volume de água. E agora o São Francisco abastece, então, uma área do Pernambuco, lá de Caruaru e tal, já está abastecendo o Ceará, já está abastecendo a Paraíba, já está abastecendo, acho que em pouco tempo, o Rio Grande do Norte. Então, a revitalização do São Francisco, ela é de interesse da Bahia, ela é de interesse do Pernambuco, de Alagoas, de Sergipe, é do interesse do Ceará, é do interesse da Paraíba, é do interesse de todo mundo que se nutre dessas águas, né? E você vai procurar a revitalização do São Francisco e ela não existe, né? Porque para revitalizar esse rio, você precisaria pensar nos aquíferos que abastecem o São Francisco, sobretudo o Urucuí e o Bambuí, nas áreas de recarga desses aquíferos. Você precisaria pensar na cobertura vegetal da bacia do São Francisco, muito além das matas ciliares. Você precisaria pensar nos afluentes do São Francisco, né? Você precisaria eliminar as carvoarias. Você precisaria pensar no saneamento básico ao longo do Vale do São Francisco, melhorar a qualidade das águas, né? Você precisaria pensar
também em todo o processo das mineradoras que você tem no norte de Minas, mais de 200 barragens, algumas que podem se romper e que podem contaminar o Rio São Francisco, né? E nós, no movimento ainda da São Francisco Vivo, nós propusemos ainda uma moratória para o Rio São Francisco, uns 10 anos de descanso, sem mais nenhum grande projeto, né? Pensar na revitalização, na recuperação desse rio mesmo, né? Bom, já são 2 anos e meio quase que o Lula está nesse terceiro mandato. Nós temos 1 ano e meio de governo. Nós não sabemos o que vem por aí, né? E eu aposto que o próprio Lula gostaria de ver essas obras concluídas, né? Então a gente deixa esse apelo. Por que que se pensa só nos canais da transposição? Por que que se pensa só na gestão das águas, na privatização, ainda que seja por uma parceria público-privada? E por que que se abandonou o Rio São Francisco dessa forma? E por que que se abandonou a população do Rio São Francisco dessa forma, né? Não é justo, não é correto, não é uma política adequada para a região semiárida brasileira.